Noite a todas, sejam todas bem-vindas. Meninas, esse é o nosso primeiro webinar com a participação da nossa cofundadora Iane, né? Com o tema Como a IA e as comunidades tech transformaram minha carreira. Desejo aqui que vocês façam suas perguntas, escutem, prestem atenção. Se tiverem questionamento, podem colocar no chat, tá? E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante da noite. Seja bem-vinda, Iane. O palco é todo seu. Olá, meninas, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Ok, show. Eu vou ir para a tela de apresentação. Então, nesse primeiro momento, talvez eu não consiga ver a pergunta de vocês, mas eu já estou conseguindo abrir o meu Discord via celular. Então, qualquer coisa eu verei por aqui as perguntas. Só para caso alguém pergunte alguma coisa e eu não responder na hora, já saibam o porquê. Então, vamos lá, meninas. Cadê? Nesse nosso primeiro webinar, queria muito trazer esse tema para vocês, porque é algo que está muito presente no nosso dia a dia como organizadoras do Humanas Tech e como membros do Humanas Tech também. Esse nosso primeiro webinar ele é muito especial, foi feito e desenvolvido e divulgado com muito carinho por todas as manas. Saiu o slide? Voltou. Ainda não apareceu a imagem. Agora sim.
Eu já atuei como desenvolvedora full stack, primeiramente, e depois eu fui inserida como desenvolvedora de IA. E atualmente eu sou desenvolvedora de IA mais automações. Então são 2 aninhos aí na minha trajetória de vida profissional. Antes de eu ingressar nessa carreira profissional, tinha 4 aninhos como estudante na área de tecnologia. Eu faço engenharia de software, sou formada atualmente em análise e desenvolvimento de sistemas e atualmente eu estou fazendo pós em inteligência artificial e machine learning e também em um MBA em design porque é um hobby que está cada vez mais vívido em mim. E eu acredito muito que a IA hoje em dia ela é presente em todas as áreas. Não existe uma área, ou se existe, vai ser uma área que ela vai ser abolida, ela vai ser extinta logo. Não existe uma área que não precise de IA em um certo nível, em um certo grau. E eu acredito muito nesse poder, nessa junção do ser humano mais IA. E eu não acredito que a IA ela vai pegar tudo, sabe, pra ela. Que em um futuro, talvez perto, não exista mais profissionais, programadores, etc. Então, sobre o desafio das mulheres na tecnologia no Brasil. A gente, como eu estava falando anteriormente, sabemos muito bem que somos minorias ainda dentro da área de tecnologia. É um fato inegável. Nesses meus 2 aninhos de carreira, eu trabalhei com equipes até o momento 100% masculinas. Na empresa anterior que eu trabalhava, era 2 salas. Era uma sala com 7 a 10 homens e só eu de mulher. E na outra sala eram todas mulheres, só que a gente ficava em salas separadas, porque eram times separados. Então existiam mulheres dentro da empresa onde eu trabalhava, só que elas ficavam em salas diferentes. Então eu entrava e saía todo dia no final, no início e no final do meu expediente, naquela sala, naquele ambiente 100% masculino, no qual eu sentia por muitas vezes que a minha voz era anulada por vários motivos. E enquanto mais eu fui ingressando na área de tecnologia, enquanto mais eu fui passando dos semestres na graduação, na pós, indo para o mercado de tecnologia, eu fui vendo que a presença feminina ela foi sumindo aos pouquinhos, sabe? Lá no iniciozinho eu via muitas mulheres, via bastante mulheres, não tanto quanto os homens, mas via, muito mais do que agora. E durante esses anos que foram se passando, eu vi que as mulheres ali ao meu redor foram sumindo. E aí eu fui notando, caramba, o que acontece? Por que tantas mulheres saem da área de tecnologia? Porque tantas mulheres entram, mas não conseguem finalizar. O que está acontecendo? Qual é esse cenário? Porque logo no início eu não tinha vivência na pele, hoje eu tenho e hoje eu entendo. Não em um certo grau que muitas mulheres que estão há muitos anos na tecnologia têm. Mas hoje eu já estou vivendo na pele o que por muitas vezes, anos atrás, eu não entendia, mas agora eu entendo. Por muitas vezes, nós meninas somos, até mesmo dentro das nossas casas, somos desvalorizadas ou desincentivadas, gente. Perdão, eu não sei se essa palavra existe. Mas não temos incentivo suficiente em comparação com um homem, por exemplo. Ah, se um homem gostou de jogar videogame, se um homem gosta de jogar FIFA, de jogar, sei lá, Counter-Strike, qualquer coisa envolvendo computador, automaticamente as pessoas já olham para aquela pessoa, para aquele homem e ó, esse menino, ele tem um certo grau, uma certa afinidade com tecnologia. Agora, quando é uma mulher, por muitas vezes, acabam que vão anulando, acabam que não conseguem associar a tecnologia só porque aquela mulher joga videogame. Só um exemplo. E às vezes dentro da nossa casa, os nossos pais
ou o nosso ciclo ele acaba nos desmotivando a não seguir dentro da área de tecnologia. Porque às vezes te colocam, te empurram para uma área que é considerada talvez um pouco mais feminina. É, nessa visão preconceituosa, obviamente. Então, esse desestímulo, essa pouca quantidade de mulheres dentro da área de tecnologia, ela já é algo tão enraizado que começa desde a infância e já não começa na vida adulta. Ela se potencializa, mas ela começa já desde da nossa vida infantil. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que essa desigualdade ela vai se ampliando para várias outras vertentes, emocionais, sociais, vai afetando nossa vida em vários sentidos, psicológicos, emocional, enfim. E esse relato que eu trouxe aqui para vocês é alguns dados atuais e verídicos mostrando como a baixa representatividade da mulher no Brasil na área de tecnologia ainda é muito presente, infelizmente. E por isso que vem essas iniciativas de comunidades de tecnologia voltada ao público feminino para motivar mais mulheres a entrar nesse mercado de tecnologia. E aqui é dito sobre as barreiras, que era o que eu estava falando para vocês, e essa exclusão, né, essa pouca representatividade que a gente tem, que ela vai se perpetuando desde a nossa infância até a vida adulta. E, e são poucas mulheres que conseguem aguentar o tranco. Hoje, eu e Anne, tendo trocas com várias mulheres, muito difícil eu conseguir conversar com uma mulher que não passou por uma situação até um pouco constrangedora, ou até sendo diminuída dentro da sua profissão, sendo mulher na área de tecnologia e as pessoas duvidarem de sua capacidade por ser mulher dentro da área de tecnologia. E é um fato que eu não acho agradável de falar, eu não acho legal. Mas acho necessário de falar porque a gente fala para mudar essa realidade, para conscientizar as pessoas, tanto as mulheres mesmo, tanto os homens, a não perpetuarem isso. E quando a gente fala sobre esse desafio de mulheres na área de tecnologia e já volta isso para a área de IA, isso já cresce um pouco. Porque mulheres dentro da área de tecnologia, dentro e nichando mais um pouco, indo para a área de inteligência artificial, gente, meu gato. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô de sapinho e o meu gato, ele tá de sapinho, gente. Desculpa, eu tenho TDAH. Ele tá de sapinho também. Eu não sei se vocês estão notando. Eu não sei se conseguem ver. Mas, voltando ao foco, quando a gente fala, quando a gente vai nichando mulheres dentro da área de tecnologia, cada vez mais a gente vai vendo que vai ficando pouco, sabe? A gente vai afunilando e vai diminuindo a quantidade de mulheres dentro da área de tecnologia. E dentro da área de inteligência artificial, dentro da área de desenvolvimento de inteligência artificial, isso também é uma realidade. Hoje eu consigo contar nos dedos mulheres dentro da área de tecnologia, dentro da área de IA, que produzem conteúdo. E eu venho, obviamente, vendo uma crescente muito grande e eu acho isso maravilhoso. E a gente quer muito que isso continue, de mulheres entrando nessa área, mas 2 anos atrás, é, um ano atrás, a gente já não via tanto isso, mas atualmente com esse boom, a gente está conseguindo ver isso. Está sendo mudado por causa de comunidades como a Manastec, como a Programaria, como diversas outras comunidades que vem incentivando mais a atuação das mulheres dentro da área tech. E por que eu estava falando dessa situação de IA, mais o desafio de mulheres na área de tecnologia? Porque sim, gente, existe um certo estigma dentro da área tech. Ah, é uma área muito difícil. Realmente, o nível de conhecimento, o nível de dificuldade é um pouco maior em relação a algumas áreas. Mas existe um certo apoio, um certo ambiente que a gente pode se encaixar, se encontrar, que por muitas vezes pode nos incentivar a continuar dentro daquela profissão. Ou até mesmo nos motivar, nos inspirar, porque eu sei, meninas, é difícil continuar numa área que por, por vários motivos ela vai te instigando a sair dela porque não te
promove ou não te traz um acolhimento. E aí as comunidades tech, ela vem muito para atuar nisso, sabe, Minas? E, e a IA, com esse boom dela, a tendência cada vez mais é de pessoas dentro da área de tecnologia migrarem para utilizarem isso dentro de suas vertentes. Esses dias eu conversando com a Cris, ela estava me falando que estão agora implementando inteligência artificial com PHP. Gente, isso é novo para mim. Eu sou desenvolvedora de IA, mas a coisa cresce a cada dia de forma tão grande que eu acho extraordinário. A gente não acompanha, entendeu? Então, quanto mais pessoas, quanto mais mulheres ingressando nessa área ou ingressando em outras áreas, terem esse network, ter essa troca, mais ricas somos. Tem o ditado de uma amiga que falou hoje pra mim, que ela fala bastante, que sozinho você é burro. É um pouco direto. Sim, é um pouco direto. Mas o que ela quis dizer com isso? É que quando você é uma pessoa só, que quer aprender só, não tem nenhum problema. Mas às vezes você é enviesado por alguma visão sua, por alguma ideia sua. Porque, gente, ninguém sabe tudo, né, nesse mundo. E às vezes ser só, às vezes mais te prejudica do que te ajuda, meninas. E quando a gente tem essa troca com pessoas, a gente é rico. Rico de conhecimento, é rico de aprendizado. Toda vez que eu vou pro trabalho e tento fazer troca com as moças que trabalham lá, que não são da área de tecnologia, são pessoas não tech, no tech, mas são muito fãs de inteligência artificial, porque elas implementam IA em suas áreas, entendeu? E na área de tecnologia é a mesma coisa, a gente pode implementar inteligência artificial no front, no back, no Java, no C Sharp, no PHP e tudo mais. E ter essa troca é muito boa porque a gente vai aprendendo juntas. Então, existe sim hoje atualmente um cenário, a gente está vivendo um cenário no qual as pessoas elas estão migrando muito para a área de IA e trazendo essa IA para suas áreas. E trazer isso para as mulheres, para uma comunidade de mulheres, para as mulheres terem consciência de que esse movimento atualmente está existindo hoje, que é uma realidade atual, é importante porque minimiza essa discrepância de homens muito à frente na área de tecnologia e mulheres não. A gente tendo esse movimento de levar isso para as mulheres na área de tecnologia é muito legal porque é, traz equidade, sabe? A gente tenta trazer um equilíbrio e também ajudar muitas mulheres a se encontrar e se acharem na área de tecnologia. E, gente, eu tô falando muito, eu tô empolgada. Minha jornada de interesse, atuação em IA. Como eu havia falado para vocês, eu descobri a inteligência artificial quando eu estava fazendo o curso de nível superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu fiz pela PUC Minas. Lá tu só consegue ser aprovado se tu faz tanto as aulas práticas quanto as aulas teóricas. Tu pode ser muito top na área teórica, mas se tu for ruim na área prática, tu não passa. Tu pode ser muito top, muito bom, muito incrível na área prática, mas se tu for horrível na área teórica, você não passa. Então, equilibrou. E eu achei muito bom. Quem quiser fazer graduação na PUC, gente, super incentivo. É orientador e tudo mais, enfim, propaganda da PUC Minas. É, mas, assim, dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu fui para várias vertentes. Eu fui para o front, eu fui para o back-end, eu explorei um pouquinho de dados, eu fui um pouco pro design, é, eu mexi um pouco com banco de dados, C Sharp, Python, JavaScript, o basicão HTML, CSS, fluí por tudo isso aí. E foi muito bom pra mim porque eu pude ver aonde eu me encontrava mais. E a área que eu não tinha explorado muito a fundo foi a área de inteligência artificial. E aí tinha um professor dentro da PUC Minas que ele era pós-doutorando em engenharia de inteligência artificial. E foi a primeira vez que eu escutei esse termo no Brasil. Foi há 3 anos atrás. Quando eu escutei esse termo, eu fiquei
nossa, o que é isso? O que esse profissional faz? Eu quero isso pra mim. Eu nem sabia o que era, gente. Eu só achei o nome chique, ó, engenheiro de inteligência artificial, e eu falei, nossa, eu quero isso pra mim. Fui pesquisar, fui pesquisar, fui pesquisar. Gostei muito da área. É, pesquisando mais, eu me inscrevi para fazer uma iniciação científica com ele. Fui aprovada. Esse professor me passou muito conhecimento. E mas eu fui aprovada como voluntária. E eu também tinha me inscrito para bolsista de iniciação científica na outra graduação, na outra faculdade que eu fazia engenharia de software. E eu passei como bolsista. E como eu não podia ser voluntária e bolsista em 2IC, que ia contra as regras lá da PUC, do PIBIT, se eu não me engano, não lembro direito, mas ia contra as regras, eu tive que optar por uma e eu optei pra dar bolsa, até porque eu tava precisando na época. Também era voltada para área de inteligência artificial. E foi nessa iniciação científica que eu descobri, colocando a mão na massa, a IA. Eu desenvolvi junto com algumas pessoas um detector de carbono com IA. Usei Pato, Sactilane, Iolo, V2, V3, essas tecnologias. E lá eu botei a mão na massa na programação, mexi um pouco com IA e gostei bastante. Aí disso, paralelo com isso, eu fui pra educação acessível, que eu comecei a pesquisar, ver cursos grátis. Eu sempre fui muito de ver cursos grátis, porque eu tive uma péssima experiência com cursos pagos, acabei fazendo uma dívida grande, então eu comecei a ir para cursos gratuitos mesmo e de qualidade, gente. Eu aprendi muito com cursos gratuitos. É, o conhecimento hoje ele é muito acessível na internet, então a gente pode sim aprender muito de forma gratuita, até mesmo isso é um motivacional para quem não tem muito recurso. Na época eu tinha me inscrito, não tinha recurso para continuar pagando o curso e acabei me endividando. Fiquei muito triste, mas depois eu vi que existia muitos cursos gratuitos e de qualidade, isso me motivou muito. E vale aí uma dica aí pra vocês. Existem cursos gratuitos de tecnologia muito bons que a gente procurando achando e dentro da comunidade Manstech a gente vai trazer muito isso pra vocês também. E, e eu acho que eu falei dos três, né, gente? E basicamente essa foi a minha descoberta, meu ponto inicial dentro da área de IA. Depois disso, eu fui contratada como desenvolvedora full stack e de inteligência artificial. E dentro dessa nova empresa, eu mexi muito com algo muito semelhante com o que eu fiz na minha iniciação científica. Porque, na verdade, eu, eu fiz a minha iniciação científica pensando em ingressar naquela empresa. Então, até o tema da minha iniciação científica, ele foi para ingressar naquela empresa e deu certo, gente, deu certo. E então, dentro dessa empresa, é algo sigiloso, obviamente eu não posso falar muito, mas eu trabalhei com algo muito similar com o que eu tinha trabalhado dentro da iniciação científica. O projeto fez tanto sucesso que até o exército brasileiro ele se interessou pelo projeto. Foi algo muito legal, foi um projeto muito bacana lá. Eu botei muito a mão na prática mesmo. E como eu não me sentia muito representada dentro daquela empresa, por ser a única mulher dentro daquele local, eu já não estava me sentindo muito legal e eu acabei migrando para a empresa atual que eu tô. E dentro da empresa atual que eu tô, eu trabalho atualmente com desenvolvimento de inteligência artificial e automações também, que são automações envolvendo Make. Para quem conhece a plataforma Make, é aquela de IN8N, são plataformas de automações, de automatizar fluxos. E são áreas que eu tô gostando muito de desbravar. E tudo isso foi fruto de cursos gratuitos. E muito esforço e muito estudo, gente, porque não basta só ter acesso aos cursos gratuitos, mas sim ter disciplina para fazer os cursos gratuitos. E eu acho que eu meio que já falei, a chave para novas oportunidades é essa disciplina.
E um ponto bem legal aqui que eu queria muito salientar para vocês que durante todo esse meu percurso eu tive muito apoio das comunidades tech. Elas foram assim essenciais para minha carreira, até porque eu vim do interior do Amazonas. Lá no interior onde eu morava, eu acho que não conheci ninguém, gente, ninguém. E acredito eu que são pouquíssimas pessoas que têm interesse em ir para a tecnologia da onde eu vim. Porque é um interior mesmo, um interior muito. Que as pessoas sobrevivem da pesca, da farinha, mandioca e tudo mais. E lá não tem essa cultura. Por isso que eu saí de lá, vim do interior, para Manaus para tentar realizar meu sonho de entrar na área de tecnologia, de atuar nesse cenário de inovação. E por não ter contato com outras pessoas, na época que eu estava lá na minha cidade natal, as comunidades elas me incentivavam muito, porque eu não tinha pessoas ao meu redor que me incentivavam, que me apoiavam, além dos meus pais, claro, mas não tinha amigos que queriam seguir profissões similares, que gostavam de tecnologia e tudo mais. Então, as comunidades de tecnologias no Twitter, no Instagram, no LinkedIn me ajudaram muito a me encontrar e a me inspirar em pessoas. Isso é muito importante, gente. Ter, assim, uma pessoa que se inspire, que seja, assim, uma pessoa que, pô, eu quero chegar no nível dela, eu quero superar ela. Gente, isso é muito bom. Eu acho, no meu ponto de vista, isso é muito bom. É enriquecedor, sabe? Tu consegue se esforçar ao máximo tendo um norte onde chegar. E quando eu comecei a entrar de tecnologia, eu era um pouco da área de C Sharp. E esses dias eu tava até falando com as meninas de tecnologia, gente, do nosso grupo lá de organizadoras. É, uma das minhas inspirações foi a Gil que trabalha com C Sharp, que é, se eu não me engano, o Instagram dela é Space Code, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu não sei se tem foto aqui, gente, depois eu posso mostrar pra vocês. Eu tinha ido na Campus Party, eu já gostava de tecnologia, já estava fazendo. Acho que estava no meu iniciozinho ali na área de tecnologia, dos primeiros anos de faculdade. E eu ainda não tinha, assim, a minha musa inspiradora, eu não tinha alguém para olhar e olhar a trajetória daquela pessoa e falar: nossa, então é assim que faz, é esse caminho que eu tenho que percorrer para chegar ali. Eu não tinha alguém, eu ainda tava um pouco perdidinha, sabe? O que é super normal dentro do início de todas as áreas, no geral, é super normal se sentir um pouco perdidinha. E, quando eu conheci ela, foi incrível. Foi daí que surgiu a vontade de criar conteúdo. Foi daí que eu comecei a criar conteúdo no Twitter. É, e foi daí que eu comecei a notar a importância de ter contato com outras mulheres na tecnologia. Porque eu olhei aquela mulher assim, super linda, maravilhosa. Nossa, ela também é desenvolvedora igual eu. Foi tudo, gente. E aí eu notei a necessidade de ter contato com outras mulheres, de ter contato com outras pessoas no geral, principalmente mulheres. E nessa época eu comecei a criar conteúdo no Twitter. Eu não sei se a minha amiga Bruna tá aqui, mas salve, Bruna. Ela foi uma das pessoas, uma das mulheres que me motivou muito a criar conteúdo no Twitter. Tanto que a gente foi crescendo lá, de forma bem bacana nas redes sociais. E a gente criou a comunidade Estúdio Tech, que hoje já é uma comunidade que contém mais de 10k de pessoas. É uma comunidade que eu não sou mais tão presente, porque sempre tive a ideia de que nem sempre, né? Essa ideia tá sendo desenvolvida agora, de que a comunidade que a gente cria não é pra gente, é pra comunidade, é da comunidade pra comunidade. E basicamente foi isso que aconteceu com o Estúdio Tech. O Estúdio Tech hoje já tem 10k, mais de 10k de pessoas. Uma comunidade que nasceu de mim e de uma ideia de alguns amigos. E hoje ela já tem muito alcance, por si só ela vai crescendo, gente. É algo surreal. E dentro dessa comunidade, eu tive contato com pessoas extraordinárias. E o network, ele foi muito essencial, gente. Comunidade de tecnologia é um espaço muito bacana para fazer network, para fazer trocas, para te conectar com oportunidades e adquirir conhecimento. E dentro do Estúdio Tech, dentro desse ambiente do Twitter, eu conheci pessoas do Itaú, do Bradesco, eu conheci pessoas da empresa onde eu trabalho atualmente, eu conheci pessoas do da Abacate Pay, que é uma empresa muito legal. Eu conheci o Theo, eu conheci gente muito incrível da área de tecnologia. A própria Gil conversava comigo lá pelo Twitter.
Porque se eu fosse conversar com ela, tentar chamar a atenção dela em qualquer outra rede social, seria impossível. A mulher tem mais de 200 e pouco mil seguidores. O Theo é outra pessoa incrível na área de dados. E essa troca, esse network tão grande que foi desenvolvido ali dentro daquela comunidade e crescendo, ele foi me aproximando de pessoas chaves que corroboraram para que eu crescesse dentro da área de tecnologia. E aquela crescente vontade de poder ajudar mulheres dentro da área de tecnologia, ela foi crescendo. O projeto Estúdio Tech BR, ele cresceu de uma forma tão surreal que o Programaria, que é uma comunidade que promove a inclusão de mulheres na área de tecnologia, me achou por ali. Eu chamei a atenção delas de alguma forma. E consegui, e fizemos uma parceria, consegui ajudá-las a ofertar 10 bolsas para mulheres dentro da área de análise de dados. Foi muito legal, virei embaixadora do Programaria, no qual me orgulho muito. Conheci pessoas, conheci a fundadora do Programaria, que é a Yana Chan, conheci pessoas da Lura, porque um network é muito top. Conhece alguém dali já vai pegando tudo mais, conheci pessoas da Lura. E à medida que eu fui me envolvendo mais nessas iniciativas do Programaria, eu decidi abrir um Instagram pra mim. Meu Instagram ele tem bem pouquinhos seguidores, porque ele é super novinho. E é um ambiente novo pra mim também. E na medida que eu fui indo pro Instagram, eu fui sentindo a necessidade de me conectar com as mulheres do Amazonas em si. Porque no Twitter eu conhecia muitas mulheres fora da nossa região. Mas quando eu fui pro Instagram, eu notei falta de uma comunidade um pouco mais ampla para agregar mulheres do norte voltadas para a área de tecnologia. E eu comecei a seguir todas as comunidades possíveis do nosso estado, do nosso norte. Achei incríveis as iniciativas. Foi por lá também que eu conheci a Lu. Eu conheci ela pessoalmente, mas eu tinha visto primeiro ela nas redes sociais e depois que eu conheci ela pessoalmente. E aí juntas veio de nós a ideia de criar uma comunidade que é uma Manastec que conecta, inspira e impulsiona mulheres amazonenses na tecnologia. Então, a gente viveu na pele a necessidade de ter um espaço acolhedor, ter um espaço no qual, além de falar sobre a tecnologia, as mulheres também possam se sentir acolhidas. A gente viu esse cenário, a gente sentiu esse cenário na pele, a gente queria trazer isso para vocês. E, e encontrar a Lu foi maravilhoso, Lu, te amo. Porque através dela eu conheci mulheres incríveis. Eu conheci a Cris, que hoje amo de paixão também. Me aprofundei em algumas amizades que eu olhava assim no Instagram e achava tão legal aquela pessoa. E com a iniciativa do Manastec nos conectamos, nos unimos e tivemos esse network, tivemos essa troca. Então, e uma troca super rica, porque ambos os lados crescem, tanto na amizade, quanto em apoio, quanto em conhecimento. É algo muito rico e eu incentivo muito vocês a entrarem em comunidades de tecnologia. É porque essas comunidades de tecnologia, elas nos ajudam demais, gente, tanto no apoio, network. E o network que eu digo não é o network da boca pra fora. Essa trajetória de comunidade que eu falei pra vocês, ela me ajudou muito a conseguir meus empregos, porque te traz uma visibilidade. Porque, por exemplo, eu poderia ser uma pessoa muito incrível, muito foda dentro da minha área e ninguém me conhecesse, não adiantaria muito, sabe? Porque para o meu currículo chegar talvez em uma certa empresa ou em uma certa pessoa, demoraria mais do que um currículo de uma pessoa que está mais presente, que tem mais contato com certas pessoas, ou que está produzindo conteúdo, ou que está incentivando outras mulheres. Então, tanto criar conteúdo quanto ingressar em comunidades tech femininas é algo que eu incentivo muito e apoio muito vocês, meninas. Então, e eu acho que eu contei um pouco de histórias que inspiram, né? Foi a história da Gil, a minha história. Aqui eu abro espaço também para algumas de vocês contarem um pouco das histórias de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu super
super gosto de ter essa troca com vocês. Vocês podem digitar aí nos comentários. Se quiserem contar um pouco da história de vocês, resumir Quiser, menina, eu sim, gente, posso convidar alguém para o palco. É só se manifestar tudo. que eu chamo para o palco para você contar a sua história. Quem se habilita? Alguma mana? São tímidas. Cris, você quer falar um pouco? Milena, Naelen, Maria. Olá, Dan. Seja bem-vindo. Vinda. Milena, super voto. Ok, Milena, eu vou te chamar pro palco, tá, meu amor? Já te convidei. Ah, vamos esperar. Tô operando. Queremos te ouvir, amiga. Venha, arrase. Amanda, se você quiser também falar um pouco sobre sua história na tecnologia, pode vir. Naila também. Aqui Ai, é gente, isso. oi. Com você, Helena. Gente, desculpa, eu não sei usar Discord nem Twitter, tá bom? Mas estou aqui. Nossa, Yane, eu amei conhecer a sua história, sua trajetória. Nossa, eu achei incrível. E assim como na sua trajetória, né, comunidades também foi algo importante para mim, mas de uma forma totalmente diferente. Então eu acho muito legal como tudo se encaixa, né? Tipo, é o impacto que acontece na vida das pessoas de forma diferente e contribui para que a gente possa crescer profissionalmente, se unir, como está acontecendo aqui na nossa comunidade. Eu amei toda a sua história, todos os cases que você contou aqui pra gente, foi incrível. Quando você mencionou, né, sobre a Campus Party, eu também estava na Campus Party. E Tudo. a Campus Party foi um divisor de águas para mim também, com relação a, tipo, muita coisa, assim, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional, porque lá foi o primeiro local que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre inteligência artificial, porque eu conheço a Ludmilla, né, do GDG Manaus, e ela fez o convite para mim, porque eu era caloura dela lá da UFAM, e a gente se conheceu por causa do Cunhatã Digital, que também é uma comunidade de tecnologia, e a partir dali tudo mudou, sabe? Eu comecei a gostar muito de fazer essa parte de compartilhar conhecimento, que é uma coisa natural para mim, que eu amo fazer isso, mas eu não tinha tido a oportunidade. E na Campus Party foi minha primeira oportunidade, e eu estive ali junto com pessoas que também se tornaram inspiração para mim, que eu também não conhecia ainda. E ver o pessoal aqui em Manaus, né, no norte, trouxe uma alegria enorme e um incentivo, sabe, de continuar que isso acontecesse. Infelizmente, a Campus Party não aconteceu mais aqui. Sim. Mas, com certeza, através da nossa comunidade, a gente também vai fazer grandes eventos, tão grandes e impactantes quanto a Campus Party. Eu acredito muito na gente e nós vamos continuar impactando outras pessoas. Na época, eu estava num trabalho em que eu estava muito desanimada nas minhas atividades, não via sentido, sabe, na minha rotina e estava, assim, muito abalada. E com essa oportunidade, eu vi, cara, eu posso mudar, eu ainda tenho muito que estudar, tenho muito para aprender e contribuir. E através disso eu comecei a me dedicar e troquei de emprego e atualmente também estou atuando na área de inteligência artificial, a gente tem isso em comum. E a também é minha queridinha ali desde o início da minha graduação. E eu vendo, né, como isso tudo aconteceu por causa do quê? De um evento de tecnologia, por causa de um impacto de uma comunidade. Então eu acredito muito na gente, acredito que todas nós aqui vamos contribuir para que a gente possa impactar também a vida de outras mulheres. E é isso, gente. Eu não sei mais muito o que eu posso falar para contribuir, porque a Yane já falou muito e ela foi maravilhosa. Parabéns, Yane.
Imagina, amiga, você foi incrível. Muito obrigada por ter se disposto a vir falar, compartilhar um pouco de como foi pra ti. A Campus Party, um pouco da tua história. Achei incrível, você é uma inspiração. Eu adoro ver mulheres dentro da área de tecnologia. E amo também ver mulheres dentro da área de IA, sério. Ganhou meu coração total. É algo que eu incentivo muito e quero muito trazer isso para dentro da comunidade e não só para cá, sabe? Para alcançar fronteiras. E eu tô pensando tão grande, gente, que eu tô tentando até pensar em formas de levar o Manastec pro interior, porque foi uma realidade no qual eu vivi. E no qual eu vejo que lá não tem muita visibilidade quanto aqui em Manaus. Eu sei que a gente tem, assim, essa luta de trazer mulheres na área de tecnologia, e eu vejo que esse cenário para os interiores também é algo muito forte a ser combatido, a ser pautado, a ser levado. Então, assim, eu acredito muito no poder das mulheres e acredito muito ainda no poder das mulheres dentro da tecnologia. Eu acredito que a gente vai fazer esse projeto alcançar e mudar a realidade, gente. Eu achei muito lindo a tua história, amiga. Parabéns por tudo que você passou, por tudo que você conquistou. Parabéns por ser essa referência. Acredito que você vai cada vez mais se tornar uma referência dentro da área de IA. Eu creio nisso, tá? Então é isso, amiga. Obrigada pelo Obrigada. carinho, mano. A nossa host quer falar alguma coisa? Eu posso continuar, Sana? Pode continuar, meu bem. Mas vai pra contar um pouco a história, né? A minha história com tecnologia é interessante. Tanto que próximos vídeos que vão sair por aí tem um pouco da história que eu contei, né? Ah, eu fiz faculdade de Ciências da Contabilidade aqui, para quem não sabe. Foi a minha primeira formação, né? Só que é aquilo, às vezes a gente faz o que os nossos pais querem e projetam para nossa vida. Atuei por alguns meses no mercado. Eu não me identifiquei de jeito nenhum, gente. Eu juro para vocês, eu não consegui me identificar. E aí eu lembrei, quando era cunhantanha, né? Eu ia e mexia no computador, eu nunca fiz curso de informática básica nem nada. Eu só simplesmente sentei lá, curiosamente eu fui aprendendo a formatar com texto, fazer planilha, Excel, PowerPoint. Nossa, para mim eu tava arrasando. E aí, com o incentivo do meu noivo, né? Ele falou: Ah, meu bem, você gosta da área de tecnologia, por que você não vai para. Faz o curso de ADS, já que você fez um curso de 4 anos, faz um de 2. E foi quando eu fui para a Uninorte. Fui por causa da Jéssica, que na época era coordenadora. Hoje em dia ela é diretora, né? E eu vou falar para vocês, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida para minha carreira. E hoje em dia eu atuo como desenvolvedora PHP, Laravel. É maravilhoso. É uma linguagem que muita gente tem medo de programar, mas eu falo para vocês, é a minha linguagem de conforto. Eu também programo em Python, programo em JavaScript, mas de conforto mesmo é PHP, meninas. Eu trago aqui para vocês esse incentivo também de que nada é perdido, nada é permanente, né? Se a gente quiser transicionar de carreira, vocês também podem transicionar. E tá tudo bem. Às vezes a gente faz algo que não é bacana, que você não se identificou de jeito nenhum. Ah, me identifiquei com tecnologia. Vem para a área de tecnologia e vice-versa. Paciência. O importante é a gente, nós como mulheres, como eu sempre falo, né, meninas, no grupo, nosso grupo de organizadores, nós temos o nosso lugar. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Então, eu trago essa mensagem para vocês. Arrasou. Pode continuar, Diva. Posso? Ok, vamos lá. E que eu trouxe nesse slide, eu já falei disso lá no comecinho. Falei muito pouco, falei muito do que vai vir, falei muito do que ainda não vai vir. Mas tocando um pouco
tópico de como a IA ela potencializa o empoderamento feminino, ela é muito daquilo que eu tinha mencionado para vocês, de da gente poder trazer não só sobre o que está aqui, mas é muito também da gente poder ter vozes e ter representatividade dentro da área de IA para a gente poder trazer isso para nossa comunidade. Um dos tópicos que é muito falado dentro da área de inteligência artificial é a liberação do tempo, que é a automatização de tarefas. Eu acho isso sensacional de ser dito, de ser mencionado, porque de fato, hoje a IA ela pode automatizar, com o conhecimento que a gente tem com ferramentas de automação, ela pode automatizar muitas tarefas repetitivas que por muitas vezes demoravam horas para a gente fazer. Projetos de impacto social, como por exemplo, uma IA que sinalize para a mulher o período que ela vai menstruar. Soltei uma ideia aí, gente. E a democratização de conhecimento, que é algo que eu gosto de pontuar muito, que é sobre a gente poder trazer mais vozes femininas dentro da área de tecnologia, para a gente poder também voltar isso para a comunidade, para a gente poder democratizar o acesso ao conhecimento técnico, abrir portas para outras mulheres. E por aí vai. Um tópico que não tá aqui, mas eu achei muito interessante, pensando agora, mencionar. Se eu não me engano, foi a Cídia, uma das organizadoras da nossa comunidade, que havia mencionado sobre isso. A importância de trazer mais mulheres dentro da área de tecnologia, dentro da área de IA, nesse cenário, nesse mundo que estamos vivendo. Porque hoje existem ferramentas de IA que você utiliza e elas acabam sexualizando imagens de mulheres de forma muito fácil. E quando a gente põe esse cenário, essa possibilidade para uma desenvolvedora de inteligência artificial, essa possibilidade de talvez sexualizar uma imagem de uma mulher talvez nem existiria. Porque uma mulher, naquele local, naquela posição, ela pensaria naquilo e desenvolveria ferramentas para burlar aquilo, talvez. Então, esse é só um cenário de exemplo no qual eu quis trazer para vocês da importância também de trazer isso, sabe? Desse cenário de tech, mais pro lado tech mesmo. De trazer mulheres para a área de tecnologia, para a área de IA, para que a gente também nos protegemos, sabe? Porque talvez um homem ele não consiga pensar com a nossa cabeça, com a nossa mente, porque não vive na pele o que nós vivemos como mulheres dentro dessa sociedade. Então, esses exemplos, esses cenários, eles são reais, não são cenários fictícios. Hoje, se tu abre o TikTok, alguma rede social, é até muito fácil de tu modificar o algoritmo para ele te trazer essas coisas. E ter mulheres dentro dessa área de tecnologia, elas nos ajudam a nos proteger também. E eu acredito muito como a IA pode potencializar o empoderamento feminino dentro da área de tecnologia, não só para cenários igual ao que eu mencionei anteriormente, mas em vários cenários dentro da área de tecnologia. Sabendo utilizar ferramentas de IA, você consegue ter mais acesso ao conhecimento, ter facilidade de adquirir conhecimento. Hoje as pessoas usam o ChatGPT, por exemplo, para estudar inglês, gente. Isso é incrível. Às vezes eu ligo o meu celular aqui, abro o Gemini e fico treinando meus piquingas com ele. O Notebook LM, um exemplo, é uma ferramenta muito boa para estudar. Conheço gente que estudou nessa ferramenta do Notebook LM para passar em concurso e passou, porque ele é super focado, gente. Então, não só voltado à parte mais técnica dentro da área de tecnologia, mas também voltado a IA como ferramenta para empoderar mulheres em vários setores que podem nos ajudar a contribuir para esse cenário, sabe, meninas? Eu não sei se vocês estão entendendo a minha lógica de raciocínio, mas a IA como ferramenta para estudo e como ferramenta para a área de programação em si. A IA hoje em dia ela entra em vários cenários, então tu consegues utilizar ela para te ajudar muito. E como eu havia falado anteriormente sobre a mulher ter um olhar mais voltado para essa área de IA,
para poder trazer mais mulheres para a tecnologia, isso também corrobora com tudo que eu falei. Eu acho que eu tô me arredondando um pouquinho, então eu vou descer um pouquinho, gente. E para finalizar, juntas somos mais fortes. Eu trouxe essa frase para vocês porque acho super válido e importante a gente nos unirmos e nos fortalecermos como mulheres e como profissionais também. Hoje a gente sabe que o nosso cenário, ele é um cenário que existem muitas iniciativas muito incríveis que fazem a gente se sentir pertencente, isso é muito legal. Porém, às vezes, fora dessas iniciativas, desses ambientes e dentro de algumas empresas, essa realidade já é um pouco discrepante, já muda um pouco. Então, à medida que a gente for se unificando, trazendo e espalhando essa voz, essa nossa essência para as pessoas, tanto mulheres quanto homens também, quanto os nossos liderados, é importante a gente se unificar para poder ser forte o suficiente para talvez chegar no nosso liderado e falar, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. E nos prontificarmos e nos ajudarmos, sabe, meninas? A gente estava tendo uma roda de conversa esse mês passado e foi mencionado muito isso da gente. Foi a Isa que tinha mencionado. Da gente poder conseguir e ter essa abertura e desenvolver essa habilidade, conseguir ter essa abertura pra gente falar com os nossos liderados, pra mencionar que, olha, talvez nesse momento essa pessoa não me valorizou tanto quanto profissional, quanto mulher dentro da tecnologia. E unificar, nos trazer essa força, essa potência para nós mulheres é muito importante, porque as comunidades em si, elas te ajudam talvez a alcançar a oportunidade. E quando você alcança aquela oportunidade, você já se torna uma voz dentro daquela empresa, dentro daquele outro cenário para partilhar conhecimento sobre o que a gente compartilhou dentro da comunidade para outras manas dentro daquela empresa, dentro daquela área. E isso é muito legal, sabe, gente? É uma ajudando a outra de diferentes formas. A gente se ajuda aqui na comunidade e leva esse conhecimento, essa inspiração, esse conhecimento que a gente agregou aqui para outros cenários também. E vamos nos unificando, meninas. Eu acredito que eu já falei demais, eu tô com a garganta seca. Mas o futuro é feminino e tecnológico é um convite para ação, mais porque é mais do que eu falei anteriormente, é um convite mesmo para a gente aprender e liderar e transformar e levar o que a gente vem aprendendo, o que a gente vai aprendendo dentro da comunidade das Manas Tech ou em qualquer outra comunidade feminina para fora também da comunidade. É sobre não só reter o conhecimento, mas também compartilhar o conhecimento. É isso que eu queria falar para vocês. É da gente não ser só a pessoa que ouve, que só escuta, mas também ser uma voz ativa, uma pessoa de mudança, uma pessoa que ela consegue levar aquele conhecimento, levar aquela inspiração para outras mulheres, para outras manas. Então é um convite para a gente também refletir sobre como é o nosso cenário, como a gente está ajudando esse cenário a mudar, porque a gente unida, a gente é muito forte. Sozinha a gente é maravilhosa, somos potências e juntas somos ainda mais. E eu acredito muito nesse poder da nossa união, quanto mulheres e quanto mulheres na área de tecnologia. Minha mensagem final: empodere-se com IA e comunidade tech. Aí aqui, acredite no seu potencial, tecnologia aliada à equidade, como eu havia mencionado, e juntas transformamos o mercado. Aí aqui, busque conhecimento, participe ativamente dos redes de apoio e confie na sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. Essa aqui é uma dica de ouro, gente. Isso é muito real. É legal a gente poder ter um espaço como o Manastec, por exemplo, que te acolhe, que te motive, para que você, mesmo sendo uma pessoa que está começando agora na área de tecnologia, já se sinta à vontade, talvez, para fazer um webinar, para fazer um artigo, para começar a produzir um front-end, um HTML, um back-end e tudo mais, porque
tanto pra comunidade quanto pra si mesmo, sabe? Pra tu crescer na carreira, pra tu criar o teu portfólio e etc. É sobre confiar em ti e não se limitar só porque tu tá começando agora. Eu vejo muitas meninas que às vezes têm receio de compartilhar alguns projetos no GitHub, mas acreditem, gente, até uma página que tu fez, a tua primeira página de código que tu fez, ela pode ser sim compartilhada lá no teu GitHub. Algum projeto que talvez tu ache básico, talvez seja muito incrível para uma empresa que viu ali teu potencial, que viu tua garra. E é legal a gente compartilhar, é legal a gente se acreditar que a gente somos potência e que a gente, assim, gente, uma mulher que tem capacidade de conseguir oportunidade, de conseguir partilhar aquele conhecimento, porque às vezes acontecia muito comigo isso, de, a gente se olha em um local que talvez o outro não te olhe, outra vez a gente duvide da nossa própria capacidade, sendo que somos mulheres incríveis e temos muito a compartilhar. Então, esse de acreditar no seu potencial é algo que é muito legal de ser dito e de ser colocado ali em exercício o tempo todo, porque é fácil dizer agora, é fácil só falar, mas viver na prática, às vezes é um pouco complicado, às vezes é um pouco desafiador. Mas é legal a gente voltar um pouco pro nosso eu interno e meditar nisso, de acreditar no seu potencial quanto mulher na área de tecnologia, porque somos capazes, gente. É, somos potências e somos muito além. Lembrem-se que a primeira pessoa programadora do mundo foi uma mulher, tá? Voltando um pouco aqui para tecnologia aliada à equidade. A tecnologia, especialmente a IA, é uma ferramenta poderosa para promover a equidade de gênero e criar ambiente mais inclusivo. É um pouco do que eu falei para vocês. Da gente criar esse ambiente, tanto na área de tecnologia quanto na área de tecnologia, voltada para a área de AI e nos empoderarmos, nos abraçarmos, tornar um ambiente acolhedor para nós mulheres e espalhar isso. E juntas transformamos o mercado. Ao unirmos forças, podemos construir um futuro mais justo, inovador e com maior representatividade feminina na área de tecnologia. Eu falei muito disso hoje, né? Mas eu adoro falar sobre esse tema porque é algo que eu vivo na pele, é algo vívido. A comunidade Manastec tá aí, é uma representatividade do que sentimos, do que queremos, do que buscamos, do que queremos trazer para vocês. E esse de juntas transformamos o mercado é muito real. Essas iniciativas das cunhãs digitais, tem outra iniciativa muito legal que eu esqueço o nome, é Code F Girls, alguma coisa assim. Muito bacana. Essa troca de conhecimento entre comunidades também é muito massa. Essas iniciativas são muito legais, porque talvez a nossa comunidade não alcance muitas, mas talvez a comunidade da Cunhas Digitais alcance mais do que nós e tá tudo bem, porque no final a mensagem é a mesma. No final o objetivo é o mesmo, é empoderar mulheres na área de tecnologia. É trazer mais mulheres e orientar, cuidar e inspirar mais mulheres. E essa troca de comunidade é muito legal. E não somente essa troca, mas também essa inspiração das próprias membros da comunidade de não só reter, mas também partilhar conhecimento é muito bacana, gente. Isso é a transformação que a gente quer, que a gente busca. De poder ser uma voz ativa, ser uma voz de mudança. E quando eu digo uma voz, não é só de uma pessoa, é uma voz sim, de muitas. De muitas, sabe? Igual um coral, gente. Enfim, acredito que eu tenha conseguido partilhar um pouco do que eu queria para vocês, um pouco da minha trajetória e também motivá-las a não desistirem da área de tecnologia e caso você realmente queira estar na área de tecnologia, buscar comunidades no qual você se sinta acolhida, no qual você se sinta representada, porque é muito importante, a gente sabe que é muito importante, buscar esse ambiente para poder você se inspirar, crescer e se transformar numa linda borboleta. Enfim, gente, é muito disso, sabe? Eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma aqui para o webinar, para a comunidade. Vai ter muita coisa legal ainda vindo por aí. A gente tem muito a agregar para vocês. A gente não só quer agregar, mas também quer que vocês tragam de alguma forma em formato de artigo, de vídeo, para a comunidade também, porque nada é para nós, gente. A comunidade Manastec, ela não é
é minha, ela não é da Luana, não é da Cris, não é da Milena, não é da Sana. Ela é nossa, ela é de todas nós, porque vai ser um ativo, vai ser uma transformação para todas. Não vai ser só para uma, não vai ser só para duas. Não é sobre a gente, nunca foi, nunca será sobre nós. É sobre levar essa mensagem, é sobre trazer essa representatividade para vocês e não só em palavras, mas em ação também. Então a gente espera muito que não seja só a gente que traga isso, mas também seja a comunidade em si que faça tudo girar. E essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês de coração, meninas. No mais é isso. Muito obrigada, Iane, por trazer todo esse conhecimento. As meninas estão agradecendo aqui no chat, né? A Ana Ellen aqui, ela disse que ela ficou bem animada agora para aprender IA. A Amanda disse, muito bom, Iane, obrigada pela inspiração e pelo compartilhamento de experiência. A Amanda também. Muito de IA é dados. E o quão diversos eles são é muito importante para como o sistema replica o mundo real. O mesmo se aplica para a comunidade e para as equipes. Quanto mais diversidade, mais perspectiva. Fica mais fiel à realidade. Deixa eu ver. Vão comentando, meninas. Aqui são bastante clap-clap. A Julie, Mariana. E aí, meninas, vocês gostaram da webinar? Qual o feedback de vocês? A Milena disse que ela amou. Lindo de bonito, disse a Cris. Bom demais, disse a Amanda. Meninas, se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Adorei esse encontro online, foi muito inspirador. Vocês querem entrar no palco? Para ter uma conversa? Aquele momento de networking? Esperando vocês. A Ana Ellen disse, amei demais, muito bom ter esse contato com mulheres na área, com certeza. A Ju foi incrível. Então é isso, meninas. Vamos para falar para vocês o que vai acontecer ainda essa semana. Dia 30, deixa eu ver o horário aqui rapidinho. Mas dia 30 nós temos o nosso encontro, não é? Nosso piquenique. Ele vai ser dia 30/8 às 16 horas lá no Parque do Mindu. Tô passando a lista de presença, né, para quem vai e vai contribuir com alguma coisa, vai colocar o seu nomezinho e o que vai levar. Deixa eu ver o que mais. Em setembro, nós temos já evento marcado comigo, né, lá na Uninorte. Ele vai ser exclusivo, meninas, para as nossas membros da comunidade, tá? Exclusivo para nós. A prioridade vai ser vocês, então eu quero e desejo muito que vocês estejam bem engajadas. Vai ser num sábado, provavelmente às 9 horas, para nós codarmos, tomarmos um belo café e aprender GitHub. Sim, vou passar para vocês GitHub básico, como fazer um commit inicial. Nós vamos ter aí, vou dar um spoiler para vocês. Vocês vão começar com Readme, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Olha, que bom que vocês gostaram. Git vai ser o nosso primeiro pit stop. Depois, em outubro, vamos ter o webinar ainda, em setembro também, só não temos ainda a data, tá? Mas assim que a data sair, a gente já vai divulgar para vocês também. Outubro, nós temos o nosso encontro marcado, o nosso evento AdaTech. Já sintam-se aí já empolgadíssimas para esse evento, que todas nós estamos com frio na barriga. E logo após, lá para o dia 20 de outubro, nós vamos ter um curso contínuo de 6 sábados, tá?
com lógica de programação com Python, vai ser outro café com código lá pela Uninorte, mas aí já vai ser aberto ao público, tá? Vai ser só para mulheres, claro, mas vai ser aberto ao público. Mariana, eu não faço parte da ATEC. Eu não sei se a Cris ou a Yane fazem parte, mas eu não faço. Tu faz, Yane, parte da ATEC? Mulher, você tá mutada. Obrigada, amiga. Não tinha visto. Não, não faço, mas eu tô pensando seriamente em entrar. Eu adoro essas iniciativas. Eu adoro trazer representatividade pra nós. Vejo várias mulheres. Teve recentemente um encontro de mulheres da ATEC, né? Eu nem sabia que tinha, achei muito bacana. E achei super interessante, então eu tô pensando em entrar, amiga. É bom entrar, é bom que já tem uma nossa lá dentro, da Monastec lá. Conseguir parceria com a ATEC para participar dos futuros eventos também, né? Seria bom, seria bem show. Quem mais? Não faço parte, mas já escutei muito. Sim, sim, tem bastante comentários, né? Pelo que eu sei, a maioria, determinantemente, a maioria ali é homem, né? É uma parcela pouca de mulheres, até onde eu sei. Ali é mais homens do que mulheres nesse ATEC. A Mariana disse que não faz parte, já escutou. Ok. Então vamos encerrar. Tem uma pergunta nela, em qual? Pergunte, meu amor. Gente, não estranhe, tá? Minha voz é grossa assim mesmo. Não achem que eu estou brigando, é porque minha voz é grossa mesmo. Eu amei tua voz, amiga. Achei linda, sério. Dizem que é voz de locutor que fala, né? Sim, sim. O negócio travou aqui. Misericórdia. Ah, entrou. Para quem não tem nenhum norte, por onde começar essa área de IA? Por onde começar, Yane? Fale para nós. Pelo bom e velho Python. Na verdade, antes do Python, o bom e velho lógica de programação. É, geralmente, quando você fala em entrar na área de inteligência artificial, algumas pessoas, elas, pela ânsia de entrar dentro dessa área, elas costumam pular etapas. Mas eu penso muito que minha visão, pontuando que é minha visão, que fez sentido pra mim, faz sentido pra mim, que o que me ajudou muito foi fortalecer o meu Python básico até o intermediário, assim, e indo pro avançado. Foi o que me ajudou muito, porque eu entendendo aquilo, eu já consegui aplicar dentro da área de inteligência artificial. Então, para mim fez muito sentido melhorar a minha lógica de programação usando Python já. E daqui a pouco eu posso compartilhar com vocês o meu como é que fala? O roteiro não é Sua o trilha meu de estudo. roadmap o meu roadmap que eu usei para me ingressar, mas inicialmente foi muito Python, 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 Python antes de qualquer coisa envolvendo inteligência artificial. Soltei, tinha caído. Amanda falou, concordo principalmente porque saber programar bem impacta muito na eficiência do código e modelo. Isso é verdade. Isso é verdade. Meu noivo, ele é da área de IA também. Eu já fui para a área da programação web. Fui logo com o meu amigo PHP dar um rolê com ele. Negócio Pois é, unir. de client e o servant aí, com nossos requests, dar um rolê no back-end. Eu confesso para vocês, meninas, que eu sou da área de web, mas eu sou o back-end. Pra parte de tela, eu não.
montar ali, expor. Às vezes eu posso até fazer, mas eu não eu não é muito, assim, minha preferência. Já treinei modelo, só que é que nem a gente nem fala, né, só que a questão é que às vezes a gente faz e não sabe o que tá fazendo. Ai, ai. Geralmente é assim, sabe? Por exemplo, depois que eu terminei de fortalecer o meu Python, eu comecei sabe o Hug Face? Comecei a abrir ele e comecei a brincar ali. E às vezes eu nem entendia o que tava fazendo, entendeu, gente? No erro e tentativa. Mas aí depois de um tempo eu fui entendendo mais seguindo o roadmap. O roadmap é muito importante, porque estudos soltos eles acabam mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, ter essa iniciativa de botar a mão na massa é muito bacana. E ter essa iniciativa de colocar a mão na massa com o roadmap é melhor ainda, porque tu une os dois lados. Muito massa. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho o meu roadmap arrumadinho lá no meu Notion. Eu vou tentar verificar se ele ainda faz sentido um pouquinho. E aí eu compartilho pra vocês o meu Notion. Tá todo bonitinho lá, gente. Eu adoro usar Notion. Já compartilho um modelo pronto do Notion pra vocês. Pode compartilhar que eu também vou querer. Bom, meninas, então é isso. Vamos encerrando o nosso webinar por aqui. Temos já o nosso encontro marcado dia 30. Eu espero ver todas lá, entendeu? Já tem uma lista de presença gigante ali. Eu quero ver todas lá pra gente tirar uma foto bem bonita. A gente postar no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Hoje foi o início da estreia dessa comunidade para todas nós. Vai ser a primeira de muitas. E vamos estar aí nesse networking, trocando essas nossas experiências, seja acadêmica, profissional, seja de qualquer área, seja da tecnologia. É uma área tão grande, gente, que não se resume só a web, só a IA, não, tá? Tem o pessoal do suporte, tem ali o pessoal do desktop, mobile, né? E assim vai. Tem o pessoal do legado, tem as linguagens novas. Assim, e ainda tem o pessoal que é analista, né? De dados, pessoal do DBA. E assim vai, tem os QA, e quanto mais a gente vai falando, mais área na tecnologia vai surgindo. Então é isso, meninas. Até a próxima. Continuamos conversando ali pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Se vocês conhecerem uma colega no curso que vocês fazem, ou no trabalho de vocês, chamem elas, convidem elas para a comunidade. Aqui é um lugar perfeito para todas nós, entenderam? Nosso objetivo é espalhar a palavra do Manastec, que é a inclusão de nós mulheres na tecnologia, onde nós devemos ter a nossa voz. Então é isso, meus amores. Até a próxima. Até dia 30.